Bora, fiel, o Vessone foi cirúrgico agora sobre a entrevista do Yuri Alberto ontem pós-classificação vitória contra o Barra. Ele que falou que quer sair do Corinthians agora no meio da temporada, que já deu o seu tempo, quer novos objetivos. E o Vessone foi bem incisivo agora com relação até o empresário dele, André Cury, que tem muita grana para receber do Corinthians. Liga só no que o Vessone falou. Comenta aí se você concorda, conversa ou não. Deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Tá aí, ó, Corinthians, pouco importa o jogo, né? Classificou, tá tudo certo, Vessa. Mas as duas coisas que importam aí. A confusão Diniz-Gabriel Paulista e, sobretudo, o Yuri Alberto falando, tô saindo, você quero sair. Você já imaginou a hora que o Mendes foi embora, o Yuri Alberto tem que trazer uma caixa de lenço aqui. E aí, Vessa? Em relação ao jogo... Em relação ao jogo, aliás, a gente viu um lance agora bem inusitado. Eu falo pra vocês, vira e mexe aparecem lances que a gente nunca vê no futebol e que chamam a atenção. O Garro bate uma falta, a bola bate na trave, volta pra ele. Aí o árbitro para o jogo, o estádio inteiro. Por quê? O que esse cara fez? Por que ele parou? É porque é igual no pênalti, se bate na trave e volta pro mesmo jogador, mas isso no pênalti é normal, mas numa falta... quase não acontece. Quase não acontece. E o estádio não entendia por que ele mandou parar o jogo. Porque normalmente quando bate a falta e o cara pega o rebote, é outro rebote cara. De alguma coisa, ou bateu em alguém, outro jogador. E é outro cara, mas não ou ele mesmo. Isso, entendeu? E voltou pro mesmo jogador depois da trave. A trave é neutra. É neutra. Porque não pode dar 2 toques e fazer o gol. Enfim, só um detalhe, a gente mostrou esse lance curioso. Vitória protocolar, o Corinthians até meio preguiçosa, ele manteve o time de novo, puxou a corda de novo, 6º jogo dos titulares, deu uma segurada só no Bidu e no Ranieri, o resto foi todo mundo. Eu achei bastante desnecessário, mas jogador não é só carne e osso, né, igual ele disse. Você viu o que ele falou? Sim. Este time tinha a pecha de jogar só escolher jogo. Comigo, não. Isso é bom, hein? Ele não falou escolher jogo, mas foi assim, de baixar pouco o nível e tal. Contra determinados adversários. Jogo e aí o time ficou meio preguiçoso, o time meio levando ali e o Barra, coitado. Time de Série C, muito simplório, não tinha muita chance para fazer nada, não criou nada. E aquilo foi postergando 0-0. E quando entra os caras com a vontade absurda, parecer no final de Copa, Zaccaria Labiá, Caio César, Dieguinho, aí você começou a crescer o volume, você cresce jogadores querendo mais, aí saiu o gol do Yuri, o Yuri não dava uma cavadinha há muito tempo, foi lá, deu uma cavadinha, 1-0, que era o necessário ganhar o jogo, enfim, acho que se classificasse com o empate aí, pra mim seria bem ruim, fez só o protocolar, que era o gol, esse é o gol, mais uma assistência, 11ª assistência do Garro na temporada. E o Yuri quebrando aí 9 jogos sem gol, era muito tempo sem fazer gol. E na hora do estádio, eu não entendi muito essa reação na comemoração dele. Não teve ali o joelho lá no chão que ele gosta, ele olha ali pra torcida, faz um negocinho ali, volta lá, abraça o companheiro, foi estranho. Na hora eu estranhei ali na arquibancada. Ainda mais pra alguém que tava bastante tempo sem fazer. Bastante tempo sem fazer, tava 0-0, era o gol do 1-0. Ele faz o gol do 1-0 no ano passado da Copa do Novo Horizontino, ele quase sai do estádio, volta. Pô, era 1-0, 40 minutos do segundo tempo e tal. E também estava classificando naquela vez. E aí eu estranhei o comportamento. E aí a gente entendeu quando veio a zona mista. Vamos lá, ele meio que anuncia que está fora do Corinthians, na janela. O time para mim é completamente equivocado, não precisava nada disso. São 5 jogos pela frente, 3 do Brasileiro, com o Corinthians numa situação bem complicada ainda. Então, para mim, o time foi completamente errado. Sim, ele foi transparente, eu acho que a gente sempre pede isso dos profissionais do futebol, mas o time, para mim, não está certo. Esperava acabar lá na Arena do Grêmio, no último jogo, anuncia a mesma coisa e a gente saberia que na janela ele ia deixar. Esse papo de que eu não tenho nada ainda concreto e tal, para mim isso não me cola, não colo com esse argumento dele nem a pau. Essa fala dele para mim não é verdadeira. Ele não falaria isso se ele não tivesse algo bastante adiantado e eu diria até pronto com algum clube. Ele teve agora recentemente, o clube liberou ele um tempo atrás para ir para a Itália, tirou o passaporte. Então a surpresa vai ser 0 se ele acertar com a Roma, que fez proposta, com a Lazio, que fez proposta. Daqui a pouco, se confirmar, não vai ser surpresa nenhuma para mim se esse acerto for com o futebol italiano. Aí você vai me perguntar, Vessone, ele tem contrato, renovou, é um dos maiores salários do país, top 3, top 5. Se ele for menos do que top 5 do país, eu acho que eu mudo o meu nome
com o salário que ele ganha agora. Atual. beirando 2 milhões ou a mais do que isso, que é o que se fala. Eu duvido que ele tem menos do que top 5 do salário do país, mas ele tá vendo 25, 26 anos, a última chance, daqui a pouco não tem mais chance de jogar no futebol europeu. Eu acho que ele já foi pro Zenit, né? Já foi pra Rússia, mas voltou, mas enfim, jogar lá, acho que ele tá vendo, por isso que ele fala em novos ares e tudo mais. Mas ele tem um contrato. Mas que no caso do Corinthians, ao contrário do Palmeiras, do Flamengo, que os presidentes ali, a palavra contrato, tempo de contrato e multa rescisória, elas fazem parte do dia a dia da Leila, do BAP. No caso do Corinthians não faz muito parte, né? A frase sempre vai ser, olha, o jogador quer ir embora, então a gente tem que liberar, porque o jogador, a vontade do jogador, é os mesmo papo, de Duílio, de Andrés, agora de Osmar também. Então, esses argumentos que são jurídicos, de contrato, tempo de contrato e multas, que a Leila usa bem, ou você acha que a Leila liberou o Gomes aquela vez? Não, amigão, deu lá um aumentinho pra ele ficou lá, uma luvinha a mais e tal, e contrato é contrato, o BAP faz a mesma coisa e tudo mais. No caso do Corinthians, não, tinha uma promessa, olha, eu renovo, mas... Se tiver uma proposta, é isso. Se tiver uma proposta, eu te libero. O Corinthians deve pro André Cury? Então, eu vou entrar agora nessa história. Aí tem o do Hugo Souza também, que já tem, o GF teve conta que também tem a promessa que o Hugo Souza, na janela de uma liberação, chegar a determinado valor de proposta, coisas de Corinthians. E no caso do Yuri, entra o André Cury, o empresário dele, que virou uma espécie de algoz jurídico feroz do Corinthians na justiça. Não tem hoje um adversário maior do Corinthians na justiça do que o empresário do Yuri, porque o Corinthians deve há muito tempo dinheiro para ele. Não é adversário. Calma, mas você vai entender o porquê. Virou um adversário, que não era um adversário. Com o Duílio e com o Andrés... Era parceiro. E aí nunca teve busca na justiça, nunca teve nada na justiça. Assim que o Duílio deixa o Corinthians, o Andrés foi embora, o Duílio deixa, aliás, o Duílio assina ali um documento que revigora todas as dívidas que o Corinthians tinha com ele. Reconhece, faltando 3, 4 dias para acabar a sua gestão, assina ali um documento. Esse cara muda completamente a postura dele e começa a ir para cima do Corinthians na justiça com Augusto e agora com Osmar. Vira o cara maior contestador da RCE do Corinthians, é uma atrás da outra, uma petição atrás da outra e ele está no direito dele, o Corinthians deve o dinheiro, tem mais é que buscar o que o Corinthians deve, tá tudo certo. A minha única coisa é, por que ele não teve essa postura com o Duílio e com o Andrés, foi só trocar a administração para começar a buscar o dinheiro dele? Receber. Então, e aí diante desse cenário, o Yuri está no meio de tudo isso, o Corinthians então agora vai ter que se livrar do Yuri. E por que eu estou dizendo se livrar? Porque o Corinthians só tem 50% do Yuri e não é só 50%. O Duílio deu uma, eu não sei se de contrato ou de boca, uma promessa para o empresário de que 10% da parte do Corinthians vai para o empresário. Ou seja, o Corinthians tem menos 5%. Ele tem 45%, que é 10% dos 50% do Corinthians. Ou seja, o que acontecer com o Yuri, 20, 21, 22, sei lá quanto vai chegar, o Corinthians terá 45% apenas. Então não vai ter muito... 45% isso se não pagar o André, porque aí vai ter menos ainda. Então não vai sobrar nem muito dinheiro e vai perder o seu centroavante, sua referência, o cara que a torcida mais gosta, artilheiro da arena, artilheiro do século, artilheiro do elenco, de tudo, e vai perder por um valor que eu imagino que não vai ser um valor nada muito significativo para ajudar e salvar o Corinthians num primeiro momento, pagar 3, 4 folhas salarial, que aí você respira bem, não vai ser nada disso. Eu vou ficar bem surpreso se isso vier a acontecer, mas eu repito, parabéns pro Yuri pela transparência, mas eu acho que o time... Só era só esperar um pouquinho, porque o Corinthians tem compromissos importantes e eu, para mim, deixaria o Yuri a partir de agora no banco, já que ele vai pegar outros ares, eu deixaria ele no banco de reservas a partir de agora. Não, nem esse final, deixa lá no banco, joga, muda sistema, joga Pedro, faz outras coisas. Mas é um cara que já vai buscar novos ares, que provavelmente está acertado com alguém, fecha ali bonitinho, já começa a buscar os novos ares agora. Mas não é um dilema esse? O Diniz fala do Memphis também, né? Vai jogar uma Copa do Mundo, então tem que voltar com calma, tal, porque o Memphis também vive uma indefinição. Isso, também. Né? E eu até tinha te perguntado, sinceramente, como é que foi essa história da reunião do Memphis com as organizadas? Foi o Memphis que convocou? Isso.
até onde a gente sabe, o Memphis convocou para passar ao lado dele para a maior torcida organizada do Corinthians. Para Gaviões da Fiel, então. Para Gaviões, eles foram até lá onde a gente sabe, no hotel onde o Memphis tem a residência dele, e aí ele contou todas as histórias, tudo que ele sabe, tudo que ele sente nesse momento, que é uma diretoria que não quer, procurando ele para renovar, que não parece demonstrar tanto interesse. Aí ele explicou todo o lance da lesão, toda a intercorrência que houve, o erro lá do departamento médico na cabeça dele, que houve para que ele postergasse a volta dele, explicou essa situação, além de deixar claro para a torcida, para a organizada, de que, eu estou disposto, eu vou tirar um monte de coisa, eu vou baixar o meu salário, só que eu só quero que eles também possam demonstrar isso. E que aí hoje o Corinthians não está demonstrando, a diretoria não está demonstrando essa vontade da continuidade dele, ele foi passar para a maior torcida organizada toda essa situação. E agora, sem o Yuri, sinceramente, você tem que renovar com o cara. Você vai tirar um dos maiores salários do elenco, dá para renovar agora com o Yuri, com o Memphis, você vai perder os dois. Então, na minha visão, a pressão em cima da diretoria não é pela reunião. A saída do Yuri, para mim, quase que obriga a diretoria agora a renovar com o cara. Eu esqueci que a gente tem palpite para dar, sabia, Massa? Então a gente vai dar palpite agora. Antes de falar, não fica triste, a gente vai falar do Palmeiras. Não, eu quero falar do Corinthians, cara. Fala do Corinthians. O Vessa fica bravo com o cara que tá... Mas, vai no seu tempo, mas a gente tem o palpite pra dar. Não, fala. Não, fala aí. Com o credor, com o empresário? Chama o cara de adversário, de inimigo. Algoz. Jurídico. Algoz. Jurídico. O cara tá com o Pires na mão, não recebe, ele tem que... Eu não sei por que ele passou de um lado pro outro, mas vem cá. Mas é isso. Talvez ele tenha esperança de receber. Tem dívida de 14, 16, nós temos 26. O Arnaldo tá me devendo uma pizza desde que eu cheguei aqui. E você não cobra Quanto ele? tempo faz? Muitos anos. Muitos anos. Não nego o pau quando Então, mas eu não cobro porque eu confio que ele vai pagar. É isso. Entendeu? Os empresários, mas estão assim, quando os Claro. estão mal, eles vão se aproximando dos cartórios, vão ficando com aquelas dívidas e tal. Aí quando não é mais próximo do presidente, eles rompem e vão. Exatamente. Cara, ele não é algoz. Você vai ver Algoz jurídico. Cara, surpreendeu ontem a entrevista do Yuri, não surpreendeu? Porque, cara, não é difícil você ver um jogador falar da maneira como ele falou. Eu vou trazer aqui já o bastidor do Corinthians. Surpreendeu o público, surpreendeu muita gente, mas garanto para vocês que internamente no Corinthians não surpreendeu, porque já era um assunto que vinha sendo conversado. O que surpreende a alta cúpula do Corinthians foi o Yuri Alberto falar isso depois de uma classificação. Ele externar isso. Porque assim, o Yuri Alberto já falou isso internamente. Já conversou isso, já foi pauta e já foi conversa com os representantes do Yuri Alberto, que é o André Cury. Ele chegar no microfone, numa classificação de Copa do Brasil, no momento em que o time está liderando a Libertadores, ganhou o Clássico no fim de semana, saindo da zona do rebaixamento. Falar isso tira o foco do time. Isso surpreendeu a alta cúpula corintiana. Agora, o assunto, a pauta Yuri Alberto fora e negociado na janela e proposta e tudo mais, é assunto que já é tratado, não é novidade internamente no Corinthians. Então, assim, é algo que já vinha sendo conversado. O Yuri Alberto acabou se queimando com isso? Não. Porque a avaliação da alta cúpula corintiana é que, assim, o Yuri Alberto é um cara que nunca tirou o pé do acelerador. Nunca tirou o pé do acelerador. Na boa, na ruim, ele tá correndo, ele tá se doando, tá voltando para marcar, tá dando carrinho, se mata em campo. Mesmo querendo sair, mesmo com proposta como ele teve lá atrás, que notícia inclusive foi dada pelo Bruno Andrade, uma oferta da Roma, que o Corinthians acabou recusando. Então, assim, o Corinthians não tem nada contra o Yuri Alberto nesse momento. O que surpreende poxa, podia ser depois. Podia ser numa entrevista, podia ser numa zona mista, sabe, de um jogo tranquilo. Foi uma classificação, uma semana boa, vinda de ganhar um clássico do rival. Então, assim, muita gente acabou se surpreendendo por isso. E importante também, que eu apurei, é que, assim, o Corinthians não combinou nada com o Yuri Alberto. Tipo assim, aquela coisa, a gente precisa vender, a gente vai tomar pancada da torcida porque tá vendendo um ídolo. Entendi. Não,
Então é o Yuri Alberto que tem que falar que tem que ir embora. Entendi. Isso já aconteceu. Esse tipo de movimento Às vezes acontece em clubes. Então, assim, o Corinthians me deixa claro na apuração, quando eu falei com gente da alta cúpula, que não é nenhum movimento orquestrado. Que o Yuri Alberto tomou essa decisão, tanto que os caras falaram, poxa, na classificação, poxa, depois de uma semana boa. Então, assim, não é um movimento orquestrado. Aí eu vou abrir aspas para a frase. Vou abrir aspas para a fonte, a frase eu vou ler aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu até separadinho aqui para ler. Aqui a fonte dizendo o seguinte: você acha que ele atrasou a reapresentação porque ele foi para a Itália comer uma pizza? Não, né? Sabíamos que ele estava lá tirando o passaporte porque iria ter algum tipo de movimento na janela do meio do ano. Até pela questão que ele mesmo falou de seleção italiana. Que é algo que ele sonha. Sim. Né? E ele é bem melhor que o Retegui. Calma. Deixa o coração de lado. Calma. Ele é melhor. Coração, qual coração? Coração italiano. Ou corintiano? O italiano. É que você falou deixa o coração de lado, eu assustei. Coração azurra. Tá bom. O Yuri Alberto foi para a Itália e pediu uns dias a mais. A gente falou aqui. Ele foi lá tirar passaporte italiano, passaporte europeu, extracomunitário. Então, assim, ele está se preparando para uma negociação. Não vai ocupar vaga de estrangeiro, é um cara que teve oferta recusada e tem um empresário que tem trânsito na Itália. É na Itália que vai? Ainda não chegamos nessa apuração, mas a gente sabe que existe um movimento de Itália e que é um mercado que é muito atraente para ele. Então, assim, o Corinthians não vai multar, o Corinthians não vai fazer nada, não tem nenhum problema com o Yuri Alberto. Tá. Mas se surpreendeu dele ter falado. A questão é, o Corinthians vai receber uma oferta? Se receber uma oferta, o Corinthians tem 50%. É 50-50. Zenit e Corinthians. A porcentagem do Corinthians, o Corinthians quer receber 20 milhões de euros no mínimo. Então, assim, sonho, passaporte europeu, desejo, tudo muito legítimo. O Corinthians quer, nessa negociação, receber 20 milhões de euros pela sua parte. Ô Bruno, em relação ao que o Hernan estava falando, eu estava ontem vi primeiro, desde a semana passada, o pessoal lá do Alambrado Alvinegro estava falando dessa possibilidade. E ontem eu estava vendo o pós-jogo lá no meu timão, e eles até muito bem perguntaram, acho que era o Gima que estava lá na reportagem, o Hernan. E era ele, você sabe? Quem? Eu não vi. Bom, enfim. Não vi. Eu acho que era. E aí o Ortega perguntou assim, mas tem alguém da assessoria do lado? Né? Até porque o Ortega lá já trabalhou, né, por lá também para saber como é que eles tinham entendido, né, se era algo combinado. E aí o pessoal, os repórteres lá falaram assim, não, inclusive o pessoal da assessoria tá perguntando pra gente o que ele falou, porque eles não sabiam que o Yuri Alberto ia falar isso. Então, como surpreendeu o pessoal do Corinthians, o Yuri dando a declaração. Foi o que o Hernan disse, a relação entre eles é boa, o Corinthians já se prepara e se preparava para perdê-lo, pelo menos, enfim, que viesse a chegar aí ofertas no meio do ano em relação a, especialmente, o passaporte italiano, que abre muitas portas, escancara as portas do futebol europeu para o Yuri Alberto, inclusive no próprio futebol italiano, ele que lá atrás foi alvo da Roma. A relação é boa, mas quando o Yuri Alberto fala como falou, depois de uma classificação, pegando todo mundo de surpresa, é uma surpresa negativa. Gera um mal-estar, não ao ponto de romper relações, criar um atrito, um imbróglio muito grande, e o Hernan tem essa informação, eu subscrevo, mas que isso surpreende negativamente, surpreende, primeiro porque te pega com as calças na mão, né? Você não está preparado para esse tipo de situação, dos principais ídolos recentes da história do clube, pós-vitória, chegar e falar que quer ir embora ou que trabalha para ir embora. Para já isso nunca é fácil. O que me explicaram depois é que esse tipo de declaração tem impacto negativo por dois motivos. O Yuri Alberto é legítimo ele querer sair, buscar um novo objetivo. Quanto a isso, o Corinthians não se opõe e não coloca obstáculos, não é um problema. A questão é que externar isso, faltando 5 jogos para a Copa do Mundo,
são 5 jogos onde o Yuri Alberto divide holofotes com o Corinthians, no geral. Vai dividir holofotes com o Diniz, vai dividir holofotes com o Corinthians coletivamente, porque a questão fica muito clara, né? E nem precisa ser aqui, qualquer pessoa minimamente acompanhando o futebol percebe. Daqui em diante, esses próximos 5 jogos, se o Corinthians jogar mal, se o Corinthians perder, se o Yuri jogar mal, tudo vai para cima nas costas do Yuri Alberto. Ah, porque o Yuri Alberto agora só pensa na Europa, porque o Yuri Alberto quer ir embora, porque o Yuri Alberto falou aquilo, ou seja, não ajuda em nada externar essa situação. E o que aumenta o impacto negativo dessa declaração é ter um jogador publicamente no mercado. Uma coisa é você, de forma silenciosa, nos bastidores, negociar o jogador e, como o André Hernan falou, os tais 20 milhões de euros no mínimo, podendo, quem sabe, subir para 22, 25 milhões de euros. Uma coisa é você silenciosamente conversar com clubes interessados um determinado valor. Agora, quando o clube europeu, quando o clube de fora escuta e sabe que tem um jogador querendo sair, esse clube vai barganhar. Esse clube não vai oferecer aquilo que o Corinthians está pedindo, vai oferecer menos para começar a conversa. Aliás, isso já é natural de uma negociação, mas mais do que nunca passa a oferecer menos, porque depois vai falar o seguinte: o teu jogador falou que quer ir embora, agora eu quero pagar menos. Tivesse ele em alta, quietinho, talvez eu chegasse num valor mais interessante, mas eu vou começar por baixo porque ele se desvaloriza quando fala que quer ir embora, ou quando tem projeto para ir embora. Então a declaração ela joga contra a negociação. Ela pode acabar acontecendo na mesma, mas é uma negociação que joga contra o Yuri Alberto e o próprio Corinthians. Ela poderia ter sido tratada silenciosamente, e é legítimo o Yuri Alberto querer sair, e o Corinthians, como disse o Hernan, entende, mas externar isso não ajuda nem dentro de campo, nem fora de campo, sobretudo numa questão de valores. Não é isso, mano, que eu falei, mano. Eu tô lendo alguns comentários do último vídeo, acho do Neto mesmo, sobre a questão do Yuri. Vários concordando com a entrevista do Yuri. Cara, não tinha necessidade alguma dele dar essa entrevista coletiva, falar que quer sair no meio do ano, que já tá há 5 anos, que quer procurar novos objetivos. Não tinha necessidade alguma, mano, de falar isso. Olha o que o Bruno Andrade falou. Os caras vão oferecer qualquer merreca aqui, e o empresário do cara, que o Corinthians deve uma bala, o André Cury, vai pressionar o Corinthians para vender por qualquer jeito. Se chegar uma proposta aí de 15 milhões de euros, 14 milhões de euros, os caras vão pressionar para vender. A ESPN colocou que o Corinthians quer receber 128 milhões de reais. Mas eu acho que esse seria o total, né? Aí divide ele entre Corinthians, o empresário e o Zenit. Cara, sei não, hein? A gente vai... Apesar que os jogadores que foram na época pra lá, pro Zenit, só jogador ruim, tá ligado? Duqueiroz até que tava numa boa fase do Corinthians ali e tal. Mas onde tá o Duqueiroz hoje? A última vez que eu vi ele tava no Sport, né? Goleiro Ivan, horrível. Quem mais? Mantuan, ok, tá lá. O único que tá até hoje é o Mantuan, né? O Pedro, ele foi depois, mas foi numa preferência de compra, então... eu acho que o Corinthians saiu ganhando nessa com o Zenit, eu acho, né? Posso estar errado, comenta aí. Então é isso, mano. Vamos ver o que vai rolar agora no meio da temporada, quais propostas vão vir. Eu acho que vai vir Roma, Napoli, é os que já queriam, né? O Yuri Alberto, ele falava antes que o sonho dele era jogar na Premier League e tal, mas eu vou ser bem sincero, o Yuri Alberto não pega na bola na Premier League, mano, não pega. É muita pressão ali, campo reduzido, não pega. É bater lá 6 meses e voltar pro Brasil, pra um Cruzeiro da vida, né? Flamengo, até porcada. Imagina o Yuri Alberto volta pro Brasil pra porcada? Puta que pariu. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo, tchau. Valeu, é nóis.